Você já olhou para a pessoa do seu lado e disse para ela bom dia? Fala para ela a paz do Senhor. Isso. Fala para ela assim, você está muito bonito hoje, ou você está muito bonita hoje. Irmão. Vira uma pessoa que está do seu lado. Todo crente é bonito. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo é bonito. Porque Jesus traz alegria ao nosso coração. E a Bíblia nos ensina que aquele que tem um coração alegre, o rosto aformoseia. É por isso que eu sou bonito, irmãos. Pelo menos minha mulher acha. Coitada. Pega esse dedinho seu assim de profeta. Levanta para cima. Todos. Vira para a pessoa que está na sua direita, na sua esquerda, de trás para frente. Fala assim, você é igreja. Fala, você é igreja. Isso. Não esqueça disso. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Aquiles. E é sempre bom recebê-lo todos aqui. Que Deus possa abençoar a cada um. E o Senhor possa falar ao seu coração na manhã desse dia. Você que está nos assistindo, também é muito bem-vindo. Que você possa compartilhar o canal da igreja, que você possa dar o seu gosto, comentar. Amém? Irmãos, eu quando me converti, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi buscar o conhecimento da palavra de Cristo. Eu, quando sempre fui muito curioso, e não adianta nada nós falarmos o amor de Deus, experimentar o amor de Deus e não conhecermos o que Deus está falando a nosso respeito. Não falar e não conhecer aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Entender que a palavra, que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. É a profecia que Deus deixou para o seu povo. É onde o Senhor fala com todos nós, onde Ele explica o início, Gênesis, a Apocalipse, o plano dele de salvação. Por que o homem pecou? O homem vivia ao lado de Deus. O homem tinha relacionamento com Deus. Mas por causa de uma decisão do homem, ele pecou e levou toda a humanidade a se distanciar da presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus se revelou ao homem, nunca deixou de falar com o homem, nunca deixou de se aproximar do homem. Sempre teve e deseja viver com o homem. E Ele criou o plano de salvação através de Cristo Jesus, aonde veio todo o pecado foi perdoado. E nós podemos nos aproximar de Deus hoje tranquilamente. Então, para buscar esse plano, buscar o entendimento, eu queria entender mais isso. Porque muitas vezes nós entramos aqui, ouvimos o culto, cantamos louvores, mas não nos aprofundamos na palavra e entender o porquê de cada coisa. Muitas vezes nós usamos a palavra para ensinar a pessoa o caminho, mas não entendemos o porquê daquilo tudo. E eu busquei sempre esse entendimento em conhecer sempre isso. E graças a Deus essa igreja sempre teve essa preocupação de ter uma escola bíblica para ensinar a palavra. Graças a Deus você está numa escola bíblica. É uma das poucas escolas bíblicas em Portugal, você sabia disso? Onde nós pregamos a palavra, nós ensinamos a Bíblia e vivemos a Bíblia. E sempre o pastor Ernesto teve essa preocupação de estudar, de crescer. Gente, vocês têm que crescer, vocês têm que estudar. Porque nós não podemos ficar da mesma maneira que nós estamos. Simplesmente sentar, ouvir o culto, ouvir a mensagem do pregador e não entendemos o porquê daquela mensagem. Simplesmente, muitas vezes, só nos emocionamos, mas não passamos a viver. Mas conhecer profundamente a mensagem de Cristo vai trazer também um tempo onde nós vamos nos apresentar a Ele, conhecê-lo intimamente. Não só através do nosso relacionamento, oração, mas, acima de tudo, saber o que Deus quer, o que Deus gosta, como fazer, qual é o que Deus pensa em fazer. Tudo isso nós conhecemos através da Bíblia. Agora, eu quero aprender. Mas quem vai me ensinar? Coloca o slide aí, irmão. Eu quero aprender.
Agora, onde está quem ensine? Quem vai me ensinar a palavra de Deus? Quem vai buscar esta palavra? Vai mostrar para mim que eu devo agir desta maneira ou daquela maneira através da Bíblia. Eu preciso de alguém que ensine essa palavra para mim. Sim ou não? Então, o texto base da nossa mensagem hoje, ela vai começar com a parte A do capítulo 4, versículo 6 de Oséias. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Fecha teus olhos agora, curva a sua cabeça. Altíssimo Deus, nós te damos graça. Te agradecemos por este momento de estarmos aqui, mais uma vez na tua casa, onde nós podemos, ó Pai Santo e querido Deus, e temos liberdade para te adorar e te bendizer. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar. E que a tua palavra, nesta manhã, possa impactar vidas, possa impactar corações, transformando em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer o esclarecimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. E que eu te peço. Amém. Irmãos, bom começar assim, né? Uma palavra de mensagem, de ânimo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Aí segue o versículo que nós vamos estudar. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Dura essa palavra, não? Agora vira a pessoa que está do seu lado e diz: a palavra do Senhor, ela traz cura, porque ela é provida de amor. O livro de Oséias, do Velho Testamento, ele é muito interessante, porque ele é de um tempo em que havia ainda os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E Deus usa o profeta, naqueles tempos, para corrigir essas duas nações, principalmente a de Israel. Porque Israel abandonou os preceitos bíblicos, abandonou a Deus, abandonou a lei, o conhecimento de Deus. E se dedicou à adoração a outros deuses. Quando você lê o livro de Reis, você vai ver quando Gideão, após ele vencer os medianitas, a providência que ele tem, ao invés de engrandecer Deus, ele constrói um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro vai levar toda essa nação ao pecado. E vão se afastando cada dia mais da presença de Deus. Esse povo, ele começa a pecar de uma maneira tão grande que ele começa a dar os seus próprios filhos para deuses estranhos, para que esses filhos fossem sacrificados. Eles começam a adorar a uma deusa chamada Ashira, ou Aserá, né? Conhecida também como Diana, e era aquilo que Deus não queria que acontecesse. Esse povo subiu aos montes para a adoração a Baal, e ali eles sacrificavam também animais e coisas. E eles foram se distanciando tanto de Deus, que eles começaram, até dentro do próprio templo do Senhor, a também oferecer sacrifícios aos animais, a esses deuses estranhos. E os próprios sacerdotes, aqueles que deveriam manter a lei, o ensino, a palavra de Deus para o povo, eles estavam também pecando. Tanto eles faziam a obra de Deus, como eles também faziam a obra dos outros deuses, coisa que o Senhor abominava. Resumindo, então, Oséias chama a atenção de toda a nação de Israel, como também chama de Judá, porque a de Judá também começou a observar o que Israel fazia e começou a fazer errado também. Começou a se afastar da palavra de Deus, da presença de Deus. E eles começaram a buscar, então, esses deuses. E quando se levantou a guerra contra eles, ao invés de eles buscarem a Deus, mas como eles tinham se afastado de Deus, eles não conheciam mais, nem se lembravam daquilo que Deus havia feito por eles,
eles vão buscar ajuda em seus próprios inimigos e perdendo até suas próprias riquezas. Mas a mensagem de Joel era para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Era uma mensagem de reconciliação. Para que o povo não se perdesse, mas para que o povo caminhasse junto com ele. E ele vai usar isso no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Qual é o conhecimento? Conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Como é que eu busco o conhecimento de Deus? É através da palavra, através da Bíblia. Não há outro caminho para eu conhecer o Senhor se não for através da Bíblia Sagrada, da própria palavra do Senhor. E assim, esse povo começou a sofrer, mas Deus falava assim, meus filhos, voltem para mim. Há um tempo que vocês precisam voltar, porque eu vou receber vocês, eu vou reconciliar com vocês. Irmão, como é que a gente sabe de tudo isso? Porque a Bíblia assim o informa. A Bíblia assim nos ensina. Que quando nós estudamos a história de Israel, história de Judá, vamos observar, esse povo só foi condenado, sofreu perseguição, miséria, porque abandonaram ao Senhor. Eles desistiram da lei do Senhor. Mas o Deus falava assim, se vocês clamarem, eu vou responder. Se vocês clamarem a mim, eu posso mudar a história. Então, no ponto 1, vai dizer o seguinte, há um clamor do mundo. O mundo hoje pode não parecer, mas ele está clamando pela palavra do Senhor. Jeremias 29, 12, 13 vai falar exatamente sobre isso. Aonde Deus se coloca na posição, procurem a mim, clamem a mim. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Nós servimos a um Deus amoroso. A um Deus que quando você procura por Ele, Ele está de braços abertos a nos receber. Irmãos, o mundo tem clamado, mas ele não sabe como buscar a Deus ou como falar com Deus, porque não tem quem ensine a esse mundo o que é Deus, quem é Deus. O que é a palavra de Deus, o que é o amor de Deus, como é que eu vou levar a Cristo se não há quem ensine? Como o mundo vai conhecer a palavra do Senhor se não há quem fale lá fora, não há quem ensine a palavra de Deus? Como é que eles vão saber que Deus ouve a oração, ouve o clamor, mesmo do pior pecador? Ele pode transformar a vida desse homem, se não há quem ensine a palavra do Senhor. E quando nós entendemos esse chamado para a nossa vida, do ensinar a palavra, quando nós entendemos que nós somos chamados como igreja para ensinar a palavra, levar o amor de Cristo para as nações aí fora, para um povo, para um mundo que está sofrendo. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje da liberdade. Que liberdade? Eu estou livre para fazer qualquer coisa. Eu estou livre para me drogar, eu estou livre para me embebedar, eu estou livre para me prostituir, eu estou livre para me drogar, para ir para o jogo. Eu estou livre para fazer o que bem entender da minha vida. Eu estou livre. Mas nunca tivemos uma geração tão deprimida, tão ansiosa, tão infeliz como a geração de hoje. Porque essa geração que pensa que está livre, na realidade ela está aprisionada por uma coisa chamada pecado. E como é que eu alcanço essa libertação? Através da palavra, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não há outro caminho, irmãos, a não ser a Cristo Jesus, porque Ele nos liberta verdadeiramente. E a palavra, ela sonda o nosso coração. A palavra sonda a nossa mente. Ela é capaz de penetrar entre a medula e as juntas, até na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus traz transformação para esse mundo que clama a Deus, que clama em busca de um socorro, que
clama em busca de alguém para ensinar o caminho que deve andar. Não adianta nós chegarmos perto de alguém e falar para ele, dar o seu testemunho de como Cristo salvou a sua vida, se depois eu não tiver quem o acompanhe em toda a sua caminhada. A Bíblia nos ensina no livro de Atos que depois da crucificação de Jesus, de toda aquela situação que houve ali, certo homem etíope, eunuco e importante dentro do seu reino, ao voltar para a sua casa no meio do deserto, e ele começa a ler as Escrituras e ele começa a ler o livro de Isaías. Deus pega Filipe e leva em espírito até esse homem. E manda Filipe, corre atrás dele. E ele correndo. E quando ele estava lendo Isaías, Filipe pergunta para ele, entende tu o que lê? E ele, como posso entender se não tem ninguém que ensine? Ali, Filipe explica para ele o significado daquelas escrituras. O que aquilo queria dizer? Que aquelas escrituras, aquela situação, falava a respeito de Jesus Cristo. E ele vivenciou tudo aquilo naquele período da morte de Cristo. Aí o homem vira para ele, o que me impede de ser batizado agora? Nós estamos perto do rio. E Filipe nada. E batiza aquele homem naquele momento. Irmãos, que adianta nós falarmos do amor de Deus? Pedir uma pessoa para comparar a Bíblia, se ela vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Se ela não vai ter a compreensão necessária daquilo que Deus quer falar com ela. O que vai acontecer com ela? Ela não vai entender, ela vai se frustrar e vai sair da presença de Deus. Se nós não tivermos quem ensine, foi assim que eu comecei na minha vida com Cristo. Assim que eu me converti, eu fui procurar logo entender a palavra. Quando o pastor, olha, vai ter aqui um culto de ensino, eu corria lá para ver o culto de ensino. Porque eu queria entender o que Deus estava falando comigo. Graças a Deus, irmãos. E eu conheço pessoas dentro da igreja que nunca desviaram o seu caminho da presença do Senhor. Que nunca saíram fora da presença do Senhor. Porque participam de uma escola bíblica dominical. Porque quem conhece a palavra, ele está alicerçado na palavra. Quem conhece a palavra, ele não sai para ouvir qualquer coisa, ele já não tem paciência para ouvir heresias e outras coisitas mais. Como é que você sabe, você sentado aí, o que eu estou falando aqui é verdade ou não? Como é que você discerne o que eu estou explicando aqui é verdadeiro? Se não for através da Bíblia. E a Bíblia nos ensina isso, que havia um povo em Bereia, que quando Paulo ia lá ensinar, aquele povo pegava as Escrituras e ia conferir tudo aquilo que Paulo estava falando. Para não cair em erro ou em heresias. Então, o conhecimento da palavra é o lugar certo. Como diz o Vitor, então, isso vai me levar ao segundo ponto. Há um lugar onde eu aprendo a palavra, que é a igreja. Você lembra que você apontou seu dedinho aí e falou, olha, você é a igreja? Lembra? Igreja somos nós, nesse momento. Nós somos igreja. Porque nós estamos fora sozinhos, nós somos cristãos. Mas como nos reunimos, nós somos igreja. A gente ouve muito por aí, eu sou igreja em qualquer lugar. Não, você é cristão em qualquer lugar. Você é adorador em qualquer lugar. Você só é igreja quando você se reúne com a igreja, com o corpo de Cristo, onde você já tem comunhão. Aí você é igreja. Amém? Então você é cristão, você é adorador. Você lá fora, você mostra o seu caráter de cristão. Mas a igreja é o lugar de comunhão desse cristão, deste adorador. Quem é adorador? É só aquele que canta ou toca? Não, adorador é aquele que faz tudo para a glória e honra do Senhor.
Esse é o adorador. E esse ele está em todo lugar. Então a igreja é importante, porque a igreja é que vai ensinar o povo, é que vai ensinar essa pessoa que Deus deseja reconciliar. Está em Coríntios, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, vai dizer assim o versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. A quem Paulo está escrevendo? A igreja de Corintos. Ele está escrevendo para a igreja. Então, a mensagem da reconciliação de Deus com o mundo é obra da igreja. O que é reconciliação? É reconciliar a amizade entre um e outro. Aqueles que eram inimigos passam a ser amigos. Aqueles que estavam distantes, não se falavam mais, se reconciliam, voltam a estar próximos uns dos outros. O que Deus está dizendo assim: olha, eu amei o mundo, né, tão grandemente, que deu meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu estou dizendo, olha, eu amei, eu estou dando meu Filho para que haja reconciliação. Eu quero ter paz contigo. O mundo estava no pecado, mas através de Cristo Jesus nós entramos na presença de Deus novamente. O homem, quando peca, ele perde a presença de Deus. Mas Deus, que é Deus amoroso, ele abre os braços e fala: venha para mim, porque eu te amo. Como é que a pessoa vai saber disso se não tem quem ensine e fale para ela? Desse amor tão grande. O versículo 20 vai dizer o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem com Deus. Então é por nosso intermédio, é por meio da igreja que nós vamos ser o quê? Reconciliar com Deus. É por meio da igreja, é por meio de mim e de você, que nós vamos levar as pessoas até Cristo Jesus. Mas você não vai sozinho, não. Fala para a pessoa do seu lado, você não vai só. O Espírito Santo de Deus vai com você. Deus, ele não vai te colocar sozinho de qualquer maneira. O Espírito dele vai te capacitando, vai te mostrando as coisas. E esse Espírito habita em nós, irmãos. O Espírito de sabedoria, de discernimento, entendimento. Ele vai derramando os dons, dando ferramentas para que nós possamos falar do amor de Cristo a outra pessoa. Ensinar a palavra a outra pessoa, para que essa pessoa hoje tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Hoje em sala de aula eu falava sobre metanoia, transformação de mente. Como é que nós vamos entender tudo isso se nós não entendemos o que Cristo está dizendo para nós? Que nós precisamos mudar a nossa mente. Nós só vamos mudar o mundo quando nós mudarmos a nossa mente. E o ponto 3 dessa mensagem vai dizer o seguinte: quem responde ao chamado? Para quem que é essa mensagem que eu estou falando hoje aqui? Eu estou falando para a igreja, sim ou não? Você apontou para a pessoa do lado e falou que ela era a igreja, não foi ou não? Essa pessoa também apontou para você, sim ou não? Essa chamada é para você. A grande comissão, onde Jesus ensina, você vai ver lá no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo anunciar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa grande comissão, irmãos, é para toda a igreja. É para todos aqueles que se dizem adoradores de Deus.
é para todos que se dizem que são cristãos. Então, todos aqueles a qual Cristo chamou, Cristo também capacitou. Todos aqueles que Deus chamou, Ele vai usar para o crescimento da sua obra. E Deus te chamou para ser instrumento de Deus. Isaías 6, no versículo 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Aleluias. Irmãos, Isaías, ele tem a graça, o privilégio de ver os céus abertos. Ele vê serafins voando ao redor de Cristo, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu a orla do manto do Senhor enchendo todo o templo. Ele viu o grande trono do Senhor. Quando ele diz assim: ai de mim que sou pecador. Aleluias. Ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece que ele era pecador. Que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Povo que tinha se afastado do Senhor. Povo que estava longe do Senhor. E Deus pergunta: a quem enviarei? Ele envia-me a mim, Senhor. Irmãos, Deus está chamando a igreja a se levantar. O mundo hoje está necessitando mais do que nunca da igreja, de um povo firme, de um povo sério, de um povo com caráter transformado, de um povo cheio do poder de Deus, de um povo que conhece a palavra de Deus e que vivencia essa palavra de Deus para transformar uma sociedade corrompida. Para anunciar o evangelho da salvação a Cristo Jesus, dizer que o Senhor é o Salvador do mundo. Para dizer que há uma vida eterna e que há um Deus e que há uma esperança. Isso é chamado da igreja. E Deus está convocando a igreja nesses dias mais do que nunca, porque o fim está próximo. A volta de Jesus está muito mais próxima do que nós estamos pensando. Talvez seja a nossa geração, se não for a nossa geração, vai ser a geração dos nossos filhos, que verão a volta de Cristo Jesus. Agora, como é que os nossos filhos vão estar firmes na palavra se não tem quem ensine? Se nós mesmos não sabemos para ensinar os nossos filhos, como é que ele vai encontrar o caminho da salvação? Tudo isso vem através das nossas vidas, irmãos. Quando nós nos colocamos diante da igreja, como servos de Cristo, nos comprometemos, essa é a palavra certa, nos comprometemos com Deus em fazer e anunciar o seu evangelho. E ensinar a palavra do Senhor. Esse é um chamado para a igreja, para mim, para você. Queria te pedir agora que você ficasse de pé. Que você fechasse os teus olhos agora. Essa mensagem foi para você que entrou neste lugar e que ainda não fez ou ainda não aceitou o seu chamado para fazer a obra do Senhor. Você que muitas vezes que sabe que Deus tem falado com você, que Deus tem tocado no seu coração. E muitas vezes você está disperso com outras coisas. Mas o Senhor te chama na manhã desse dia para que você se levante e que você tome uma posição a esse chamado para a sua vida. Ele te convida, aleluia, a você se posicionar, você se levantar sem medo. Eu queria te convidar agora
que você viesse à frente. Fala, Senhor, mas eu estou tão cansado, eu estou tão fraco. Para mim é tão difícil. Eu tenho vontade, mas eu não consigo. Parece que tem algo que me dificulta a essa caminhada. Eu te convido, venha. Eu vou orar por você, para que Deus possa te usar, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te usar como um canal de bênção para esta nação, para esta igreja. Já tem uma pessoa que já veio aqui. Deus tem falado com mais pessoas aqui. Já tem uma segunda pessoa. Já tem uma terceira pessoa. Tem mais gente que Deus chamou. Está levantando para esse tempo. Deus te trouxe a esse lugar, foi para esse tempo, para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Há mais pessoas ainda que Deus está chamando. Não tenha medo ou vergonha. Não tenha medo ou vergonha. Levante-se e venha. Não faça como aqueles sacerdotes que rejeitaram o chamado de Deus e Deus os ignorou. Mas que Deus possa se levantar para ti agora. Você se levantar para Deus agora. Aleluia! E fazer a diferença nesse lugar. Aramanda, Kalashi, Nekambarashi,